Eu queria que o doutor Leonardo falasse um pouquinho para a gente sobre os tumores cerebrais, como é que eles são tratados e qual é onde entra a neurocirurgia aí nessa história, né? Sim, aqui na cidade, né, nós temos a oportunidade de semanalmente ter acesso, né, ao tratamento de inúmeros indivíduos, né, com esse tipo de doença. Então, o que acontece, né, com o aumento da sobrevida das pessoas, com a melhora da qualidade de vida, cada vez mais nós nos deparamos, né, com indivíduos que apresentam tumores cerebrais. O que tem que se levar em conta é que, em geral, os tumores cerebrais, né, a população chama de câncer, vamos dizer um termo mais leigo, o que acontece? Aí, em geral, o que as pessoas perguntam, mas doutor, como é que eu posso fazer? Existe algum exame, algum exame de sangue, algo que eu possa saber se eu tenho tumor cerebral? Todo paciente tem que fazer tomografia, ressonância anualmente para saber se tem tumor? Não é o caso. E o que nós observamos na população em geral, isso é um fato estatístico, a maioria dos tumores cerebrais, eles têm origem o quê? Fora da caixa craniana. Então, digamos, nós temos indivíduos em geral, com o aumento da sobrevida deles, um tumor de pulmão. Então, volta e meia, nós temos o quê? Um tumor de pulmão, no caso que ele foi se assestar via corrente sanguínea no cérebro. Nós temos uma mulher com tumor de mama, esse tumor foi se assestar no cérebro. Nós temos um indivíduo com um tumor, digamos, no intestino dele, próstata no cérebro. Os tumores de próstata, em geral, eles são mais lesões pulmonares, ou lesões ósseas, ou lesão nos envoltórios do cérebro. Então, quais seriam os sinais? Existe algum sinal ou sintoma que seja característico de um tumor cerebral? A gente não pode dizer que tenha uma lesão característica, mas, por exemplo, um indivíduo que tem uma dor de cabeça muito forte, que seja, em geral, matinal, isso associado geralmente a náuseas, a vômitos, isso pode ser sinal de um tumor cerebral? Pode, mas o diagnóstico realmente é o diagnóstico feito através de imagem, seja tomografia, seja ressonância magnética cerebral. Qual a importância do neurocirurgião nessa situação? Eu acho que até antes do neurocirurgião, talvez o clínico geral. Sim. Então, se nós temos um indivíduo que ele está evoluindo com um distúrbio do comportamento habitual dele, ele esteja evoluindo, digamos, com perda de peso, esse doente passa a apresentar alguma alteração neurológica, ele começa a ficar com o lado do corpo paralisado, ele começa a apresentar esse tipo de dor de cabeça incomum. É um paciente até que tem dor de cabeça há algum tempo, mas o padrão dessa dor de cabeça dele muda. Esse é um indivíduo que, em geral, ele tem que ser rastreado por algum tipo de distúrbio intracraniano, no caso, um tumor cerebral. Então, o que a gente pede, em geral, aos nossos colegas clínicos, porque o que é importante na nossa especialidade é o trabalho de base. Então, se você tem esse tipo de distúrbio, você deve procurar, em geral, um clínico geral. Esse clínico vai te orientar, ele vai rastrear e aí encaminhar o neurocirurgião. Então, o que eu digo? Então, temos inúmeros pacientes. Agora, dentro da nossa prática médica, o que é mais comum nos tumores cerebrais? São tumores de outra parte do corpo que acabam se instalando dentro do crânio. E não só no crânio, como você sabe, eles podem se instalar na coluna vertebral, destruir a coluna, comprimir a medula espinhal, né, que é aquela parte do nosso sistema nervoso central que conecta, não é isso, o cérebro aos nossos membros. Então, o nosso papel se traduz em quê? Uma vez feita essa suposição, de acordo com o local onde esse tumor está localizado dentro da cabeça do indivíduo, de acordo com o quadro clínico que ele tem, de acordo com a condição física,
nós vamos indicar o que em geral? Uma operação. E o que as pessoas têm que vivenciar nos tumores intracerebrais, o que acontece? Com o advento da moderna neurocirurgia, com a possibilidade de você utilizar um microscópio cirúrgico, com a possibilidade de você usar um aspirador, é um aparelho que ele remove o tumor fragmentando, com um dano ao cérebro normal ao redor melhor, nós temos hoje a possibilidade de remover, se não totalmente, esses tumores, uma parte significativa deles, melhorando a qualidade de vida. Então, o que tem que se entender quanto ao neurocirurgião é o quê? Ah, doutor, eu tenho um tumor cerebral, então a minha vida acabou? Isso não é uma sentença de morte. De acordo com o que o paciente apresenta, nós temos a capacidade de auxiliar esse indivíduo o quê? Em acrescentar qualidade de vida a ele. Como? Primeiro, se eu descubro qual o tipo de tumor que ele tem, se é um tumor do próprio cérebro ou de outra parte do corpo, hoje em dia, com as modernas técnicas, com as medicações, com a quimioterapia, com a radioterapia, nós vamos poder tratar melhor essa doença. E ressecando o tumor, retirando o tumor, o que acontece? A radiação que nós podemos utilizar, seja a radiação direta, ou então uma radiação que é especial, que ela é só concentrada onde existiu o tumor, chamado radiocirurgia, nós podemos acrescentar qualidade de vida. Então nós temos uma parcela grande de indivíduos com tumores chamados benignos do cérebro, onde nós podemos só com a microcirurgia até mesmo curá-los, isso é factível, isso é uma realidade atualmente. E naqueles indivíduos que têm um tumor em especial, mais conhecido da posição, que é o glioblastoma multiforme, né, que é o grande vilão, né, dos tumores cerebrais. Nós temos até um caso recentemente operado no nosso hospital, o paciente chegou com o lado paralisado do corpo, recebeu alta hoje da gente, chegou com o lado paralisado, com dor de cabeça, sonolento. Operamos esse indivíduo, ressecamos aquilo que dentro da microscopia seria possível remover. Esse doente saiu da sala sem tubo, acordado, passou 24 horas na unidade de terapia intensiva e hoje recebeu alta. Então ele ficou o quê? 4 dias internado, muito bem, sem déficit neurológico, sem aquela paralisia que ele apresentava. Agora sim, existe a outra etapa do tratamento. Ele vai ser encaminhado a um colega oncologista, que é um especialista em tumores, e ele vai recomendar o que é melhor fazer por ele. Então o que eu digo, tumor cerebral não necessariamente é uma sentença de morte. E quando as pessoas nos procuram, o que eles têm que entender? É que nós temos a possibilidade que com o nosso trabalho acrescentar qualidade de vida. Tá certo, doutor. Nós já estamos recebendo mais algumas perguntas aqui. E eu vou dar mais um intervalozinho. Sim. E voltamos já com o doutor. Ainda temos muitos assuntos para tratar e você pode continuar perguntando para nós, tá bom? É um minuto só, voltamos já.